Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso gratuito de Excel, o Simplifique Excel Express. Me confirme aí no chat, por favor, se vocês já estão me vendo bem, se vocês já estão me ouvindo direitinho, para que a gente possa começar a nossa aula de hoje. Então vamos lá, estou vendo aqui já as confirmações do chat, aparentemente está tudo ok. Deixa eu me reduzir aqui no cantinho de novo para facilitar a comunicação com vocês sem prejudicar ali a exibição do conteúdo. Beleza, acho que agora ficou melhor. Vamos lá, hoje com uma aula super especial, onde nós vamos falar de processos que são fundamentais para qualquer pessoa que trabalha com Excel. Nós vamos falar ali de análise, tratamento, modelagem e organização de dados. Só que antes, deixa eu dar aqui alguns avisos iniciais para vocês antes, tá? Primeiro de tudo, ontem tivemos aí milhares e milhares de pessoas ao vivo assistindo o nosso conteúdo. Se você observar ali o vídeo da aula 1, já conta com dezenas de milhares de visualizações, então tem muita gente interessada. E você que está aqui interessado, está tomando um passo fundamental, com toda certeza, na sua carreira. Por quê? Porque Excel é a principal ferramenta do mercado de trabalho. Hoje eu peguei ali e dei alguns prints para poder mostrar para vocês algumas vagas disponíveis que solicitam diretamente Excel. Peguei ali do LinkedIn, que é a maior plataforma de network e empregabilidade do mundo, tá? Se você não está no LinkedIn ainda, você está perdendo oportunidades. Fiz a pesquisa tanto com o termo Excel quanto com o termo planilhas, e se eu somar ali, vai dar mais de 40 mil resultados diretamente solicitando essa competência. Assim como também poderia estar descrito dashboards, Microsoft Excel, pacote Office. Então, tem outras variações que acabam englobando. Excel é o termo-chave mais solicitado nas vagas de trabalho. E o profissional que de verdade domina Excel, ele tem destaque. Não adianta mais, já comentei isso com vocês ontem, saber o básico. O básico era igual a informática básica antigamente. Era interessante antigamente. Hoje em dia não faz o menor sentido saber só o básico. O mesmo vale para Excel. O básico por si só, ele não vai te levar a absolutamente lugar nenhum. Beleza? Então depois pesquise lá por conta própria também, combinando ali situações com a sua área para você encontrar outras vagas. Inclusive, na aula de manhã ou na aula 4 eu mostro essas combinações também. Beleza? Vamos lá. Então ontem a gente falou ali de recursos essenciais e produtividade no Excel. Vimos diversas coisas interessantes e diversos feedbacks de pessoas que inclusive já tinham feito cursos e se consideravam com um nível avançado, falando que aprenderam coisas que nunca nem imaginavam. Então, a gente só tem noção das possibilidades da ferramenta de um determinado conteúdo quando de fato a gente é exposto a coisas que são relevantes. E hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre o processo de análise, modelagem, organização e tratamento de dados, para que amanhã a gente consiga criar aí relatórios e dashboards profissionais a partir dos dados, inclusive, que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então isso aí é bastante interessante. Me fale aí se você veio na aula de ontem também, ou se hoje é a sua primeira aula. Então coloca aí no chat para mim se está presente desde ontem ou se está vindo hoje pela primeira vez. Se você está vindo hoje pela primeira vez, também não tem problema. Você vai conseguir acompanhar o conteúdo de hoje, eu tenho certeza. E depois, você que está assistindo aqui, eu te mando o link de replay para você ver a primeira aula, tá? Mas é fundamental que você esteja aqui neste momento agora engajado, prestando atenção, realizando as anotações, para que você aprenda de verdade. Então, 1h30 a 2 horas de foco total para transformar a sua carreira. Mas esse passo você precisa dar. Beleza? E na aula 4 a gente fala ali de fórmulas e recursos no mercado de trabalho. Como eu já mencionei também, serão ao todo mais de 70 fórmulas e recursos que vocês vão aprender. E está tendo isso com aula, com bônus, com material didático, e-book, planilha e muito mais. Inclusive o certificado ao final, também gratuito para quem está assistindo às aulas. Muita gente se pergunta, professor, de verdade, como que eu posso aprender Excel? Qual que é a fórmula mágica? Ponto 1, não tem fórmula mágica em nada nessa vida. Nada que você vê aí as pessoas falando que vai ser milagroso, acredite, porque isso não vai acontecer, tá? Tudo na vida demanda de esforço, dedicação, consistência. Então, quando eu vejo, às vezes, a pessoa falando assim, nossa, é a primeira aula que eu tô tendo ali, já vi muita coisa, mas vou ter que praticar. Não é mais vou ter que praticar. É claro que você vai ter que praticar. Como qualquer outra coisa que você irá se propor a aprender e ficar bom na vida. Você vai ter que se dedicar, se esforçar.
Eu estudo Excel há mais de 15 anos. Então, obviamente, o meu nível de conhecimento ele vai ser um nível de conhecimento elevado. Você precisa de 15 anos para ficar fera no Excel? Não. Você precisa de quê? De boa orientação, bons cursos, bons materiais e fazer a sua parte. Beleza? E ao longo dessa semana, nós falaremos muito ainda sobre isso. Mas lembra, não existe fórmula mágica, não existe milagre. Qualquer coisa que você começar a fazer vai demandar de você se dedicar para ficar bom naquilo. E tudo é uma consequência do seu esforço. Então, aquilo que você está planejando lá na frente, ele começa com os passos que você dá agora. Não existe mágica. Alguns recados aqui iniciais para a gente poder começar. Lembrando que o material está disponível na descrição do vídeo. Também eu mando o linkzinho lá no WhatsApp, eu mando o linkzinho no e-mail. É só ficar atento. Hoje está disponível o material da aula 2 e da aula 1 de ontem também. Amanhã vai ter da aula 3, então a cada dia vai sendo agregado. Lembra que o chat você pode manter ativado ou desativado, vai da sua preferência. Mas o mais importante é não ficar preocupado com ler mensagens do chat o tempo inteiro. É preocupado em prestar atenção no conteúdo. Eu transmito aqui na melhor qualidade disponível no YouTube, em Full HD, mas se em algum momento você vê a sua tela um pouquinho embaçada, é porque a sua recepção ela deu uma queda. Aí você clica na engrenagemzinha e ajusta ou para 720 ou para 1080p que vai ficar legal. Beleza? Reforçando, agora não é o momento de praticar em conjunto comigo. Agora é o momento de você ligar o modo aula, prestar atenção, focar no conteúdo, realizar anotações e depois com o link de replay, aí sim você irá realizar essa prática. Chique! Bora lá então? Hoje eu fiz um sorteio lá para 2 pessoas que deixaram os comentários na aula de ontem. Ao longo dessa semana teremos outros sorteios e outras oportunidades. Então, se você ainda não segue nas redes sociais, siga. Os links também estão na descrição do vídeo, chegaram para você em outros canais. Aqui na sua tela também tem os links direitinho. Inscreva-se no canal do YouTube, deixe o like se você gostar do conteúdo, isso acaba nos ajudando. E ao final, conto com vocês também para deixar o comentário sobre o que vocês acharam da aula. Legal? Vou sair da tela aqui agora para poder começar a parte técnica específica e aí me conte se você vai continuar me ouvindo, mas sair da tela agora. Certinho? Continua me ouvindo? Bora lá então! Uma coisa importante, pessoal, quando vocês baixarem o material, às vezes você vai abrir a planilha e o seu Excel vai falar assim, ó, a planilha está protegida, é só clicar em habilitar a edição. É porque ele reconheceu que é um arquivo que veio da internet, ele está te perguntando se você tem certeza que você quer abrir aquele arquivo. Legal? Beleza, olha só, a gente vai começar falando hoje de formatação condicional. Ontem eu até dei algum spoiler aí de formatação condicional, e hoje a gente vai entrar em muitos detalhes com os mais diversos tipos de formatação que vocês imaginarem. Então, vamos ver isso na prática. Aqui eu tenho uma tabelinha com alguns exemplos de formatação condicional, mas não é isso que eu quero demonstrar para vocês. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu posso aplicar formatação condicional para facilitar a minha vida, sobretudo quando a gente está fazendo análises de dados. Eu trouxe uma planilhinha aqui razoavelmente pequena, mas essa é uma planilhinha analítica. Imagine que eu tinha ali durante o ano várias informações de venda por cliente, por regional e etc. E eu trouxe aqui um compilado. Inclusive, na aula de amanhã, quando a gente vai falar muito sobre tabelas dinâmicas, nós vamos aprender a fazer tudo isso. E aí, se eu perguntar para vocês aqui rapidamente o seguinte, quais os 3 maiores valores que eu tenho nessa tabelinha aqui? Vocês sabem me dizer rapidamente quais os 3 maiores valores que eu tenho nessa tabelinha? Batendo o olho, e olha que é uma tabela pequena, você consegue perceber rapidamente quais os 3 maiores valores? É difícil, porque eu tenho valores que são bastante próximos. Então, vou utilizar aqui algumas formatações condicionais para a gente fazer análises diferentes. Por exemplo, quero destacar os 3 maiores valores. Primeira coisa quando você faz uma formatação condicional, e o que é uma formatação condicional? É você formatar uma célula, colorir, negritar, fazer qualquer coisa de acordo com uma regra. Uma regra que a gente vai definir. E aí existem algumas que são padronizadas no Excel e outras que a gente vai criar. Lembrando, quem perdeu a aula de ontem, na descrição desse vídeo você ainda consegue rever. Aproveita porque logo mais ela sai do ar, tá?
Vou selecionar a minha tabelinha toda conforme eu fiz aqui, e aí eu tenho a opção aqui em cima, da formatação condicional, ok? Lá na página inicial mesmo. Independente da sua versão do Excel, você vai ter essa opção de formatação condicional. Clicando em formatação condicional, eu vejo que eu tenho várias regras padronizadas. A gente vai começar na seguinte regra. Olha só, eu quero usar uma regra que vai destacar, eu vou acessar essa opção aqui chamada 10 primeiros itens. Vou clicar nela. Vou destacar 10 primeiros itens. Só que ele me fala o seguinte, olha só, o que você quer fazer? Você quer destacar os 10 primeiros itens de vermelho claro? Eu quero destacar, nesse momento, os 10 maiores itens? Não, eu quero os 3 maiores itens. Então, eu vou apagar 10, vou colocar 3. Só que esses 3 itens que eu quero destacar são itens positivos, são itens ali de vendas. E, normalmente, item positivo, a gente não colore de vermelhinho, não. Por quê? Um convencionamento que a gente tem de entender coisa vermelha como coisa negativa. Então, eu vou modificar aqui de vermelho para verde, ok? Vou trocar aqui de vermelho para verde para a gente poder definir que eu vou colorir os 10 primeiros itens, que na verdade não vão ser 10, porque eu pedi só 3, de verde, dessa forma aqui. Agora, eu já consigo observar rapidamente quais são os meus 3 itens de melhor resultado. E se eu quiser agora destacar os 3 itens de pior resultado? Eu quero destacar os 3 itens de menor valor. Quero destacar os 3 itens de menor valor. O que a gente vai fazer? Seleciona a base de dados, venha em formatação condicional, nova regra, para você definir isso. Só que eu não preciso necessariamente fazer dessa forma. Eu posso vir em formatação condicional e perceba que, além de criar novas regras, o Excel já tem regras pré-estabelecidas. E agora eu quero destacar os 3 piores itens. Então, eu vou clicar em regra de primeiros e últimos e vou marcar 10 últimos itens, ok? Nessa regra de 10 últimos itens, eu vou falar para o Excel o seguinte, Excel, eu quero que você destaque de vermelho os 3 últimos itens. O que é 3 últimos itens? São os 3 itens de menor valor, beleza? E vou dar OK aqui. Veja que agora eu já consigo perceber ali claramente quais são os meus itens de maior valor e quais são os meus itens de menor valor. Legal? E interessante é que isso automaticamente se modifica. Por exemplo, se eu modificar aqui para 29 milhões, ele já ficou verdinho porque ele passou a ser um dos maiores valores. Se eu colocar aqui 2 milhões, ele já ficou vermelhinho porque ele passou a ser um dos menores valores. Legal? Beleza? Então, regras simples que a gente aplicou para fazer uma formatação condicional a princípio aqui, simples. Vamos continuar. Como que eu limpo as regras de formatação condicional? Eu seleciono a minha tabelinha onde está aplicada a formatação condicional, venho em formatação, limpar regras e marco limpar regras das células selecionadas. Legal. Beleza. Vou aplicar um outro estilo. Se eu perguntar para vocês, pessoal, quais desses itens estão acima da média? Vocês conseguem perceber rapidamente? Quais desses itens estão acima da média? O Excel tem uma formatação condicional para isso. Eu posso clicar em formatação condicional, e eu tenho regra de acima e abaixo da média. Regra de acima e abaixo da média. Vamos colocar para destacar os itens que estão acima da média. Beleza? Vou clicar aqui em acima da média e vou marcar que eu quero colocar os itens acima da média de verdinho. Veja que ele já vai pintar todos aqueles itens acima da média de verde. Sabendo os itens que estão acima da média, fica fácil eu realizar uma análise sobre os meus dados e perceber o seguinte, opa, Americanas, Casas Bahia aqui no Centro-Oeste estão puxando a média para cima, já Magazine Luiza e Carrefour
estão puxando a média para baixo. Então, eu consigo fazer análise sobre meu dado. Você analisando aqui a coluna que está mais colorida, você vê, por exemplo, que o norte está com a tendência de a maioria dos seus clientes puxarem a média para cima. Ok? Beleza? Então, é um outro tipo de formatação condicional. Vou limpar essa regra para a gente fazer outra. Limpar a regra das células selecionadas. Beleza. O que mais que a gente vai fazer aqui agora? Olha só. Eu vou fazer uma formatação condicional que é chamada de mapa de calor. Se liga nessa formatação condicional. Sempre estou selecionando o conjunto de dados onde eu quero aplicar a formatação condicional. Então, peguei aqui o meu conjunto de dados. Venho em formatação condicional, venho em escala de cor, e aí eu tenho algumas regras. Primeiro, eu vou colocar uma que eu acho horrorosa. Olha aqui. Vê se você fizer algo nesse tipo aqui, em termos de formatação condicional, está agradável aos olhos de quem está vendo. Me fale aí se isso aí está agradável aos olhos de quem está vendo. Sim ou não? Não está muito agradável, certo? Não é um tipo de formatação condicional que eu gosto, que pega ali do vermelhinho, vai ficando laranja, amarelo, até ficar verde. Só que existem outras regras de mapa de calor que são interessantes. Vou voltar aqui em formatação condicional. Aí eu tenho a opção de escala de cor e eu gosto, por exemplo, de duas. Essa daqui, de escalas de cor vermelho e azul, e entenda comigo como analisar essa formatação condicional. O menor valor, ele coloriu de um vermelho escuro. Então, o menor valor está colorido com o vermelho escuro. Beleza? À medida que o valor vai aumentando, aquele vermelhinho vai ficando mais claro. Quando ele vai chegando num ponto médio, ele está ali no tom de branco. E à medida que ele vai subindo do ponto médio, ele está ali de azul. Clarinho, clarinho, clarinho. E no ponto mais alto é um azul escuro. Aí eu acho que é uma formatação condicional que te ajuda. Eu sei claramente que aqui está o meu melhor valor, aqui está o pior, pelas cores que estão. Beleza? Eu gosto também dessa outra aqui, ó, formatação condicional dentro de escala de cor, simplesmente tons de verde ou tons de vermelho, uma cor só e o contraste dela é o branco. Isso significa que aquela cor branca vai ser aplicada no menor valor. À medida que vai evoluindo daquele menor valor, o branco vai se tornando um verde clarinho até que seja um verde escuro. Então, é importante você entender a regra, é importante você entender aqui as situações também de como colorir as cores corretamente, para que você gere análises interessantes. Assim ficou melhor? O que vocês acham? Ao longo da aula, se você gostar do conteúdo, você deixa o like. Não precisa ser agora não, tá? Você vai gostar muito da aula de hoje. Vai ser uma das melhores aulas que você já assistiu de Excel. Agora, olha só uma outra análise aqui interessante. Agora, eu não vou selecionar a minha tabela inteira. Se liga, eu vou pegar aqui só a região Centro-Oeste. Beleza? Peguei só a região Centro-Oeste. Vou clicar em formatação condicional e vou usar o tipo chamado de barra de dados. E vou marcar uma aqui azulzinho. Vou ajudar vocês a interpretar essa barra de dados. Como que a gente interpreta essa barra de dados? Eu selecionei como referência apenas a primeira coluna. Aí, o que ele faz? O maior valor, ele vai colorir a coluna toda. Todos os demais valores vão ser relacionados com esse maior valor. O que isso significa? Quanto mais próximo de 19.433.000 o meu valor estiver, mais coloridinho a minha planilha fica. Quanto menor for o meu valor, menos coloridinha essa planilha fica e tudo de forma proporcional. Beleza? Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Olha só, eu vou selecionar essa coluna e vou usar um recurso que a gente viu na aula de ontem, do pincel de formatação. Vou dar um duplo clique nele. E aí vou clicando em cada uma das outras duas colunas.
O que eu acabei de fazer aqui? Eu repliquei um estilo de formatação condicional coluna a coluna. O que isso significa na prática? Que a análise que eu estou fazendo não é do meu conjunto de dados inteiro, é uma análise por coluna. Então, aqui na região centro-oeste, o valor de referência é o da Americanas. Já na região nordeste, o valor de referência é o do Carrefour. Veja que aqui o 14 milhões está colorido por inteiro, aqui o 19 milhões. Porque desta forma que eu fiz, pegando apenas uma coluna de referência, a análise está sendo feita coluna por coluna. E por que isso é útil? Porque, às vezes, você não vai querer analisar o Brasil inteiro. Você quer analisar o desempenho de cada um dos clientes em cada uma das regiões. Então, desta forma, eu consigo olhar o seguinte. Opa, região norte, o meu melhor é a Casas Bahia. O meu pior está aqui no Ponto Frio. Região sudeste, vendeu bem lá na Casas Bahia também. Já na região sul, a Casas Bahia não foi bem. Então, a minha análise está segmentada por coluna. Beleza? Curtiram aqui? O que vocês acham? Ficou interessante, né? Vou retirar essa formatação. Por quê? Porque eu poderia fazer também a análise por linha. Então, vou retirar aqui a formatação, limpar a regra, e vou fazer o seguinte agora, eu vou selecionar a linha. Então, veja, antes, quando eu selecionei a coluna, eu estava analisando a região do país. Agora, selecionando a linha, o meu foco, o meu objetivo está sendo em analisar o cliente. Então, selecionei aqui os clientes, vim em formatação condicional e vou pegar outra barra de dados aqui. Veja que agora a minha análise foi como? Eu peguei todos os dados da linha da Amazon e o maior deles foi colorido por inteiro. Depois, os demais são coloridos com referência no maior. Se eu quiser levar essa formatação para cada um, você vai dar um duplo clique no pincel de formatação após selecionar a linha e vai clicando linha por linha. Tem que ser linha por linha para ele fazer a análise isolada, linha por linha. Dessa forma, eu tenho ali a análise isolada, linha por linha. Beleza? Captaram? Tranquilo? Deixa eu até mostrar para vocês um exemplo que eu fiz dessa formatação condicional num dashboard que eu mostrei ontem. Deixa eu abrir aqui, eu acho que é esse daqui. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo dessa formatação condicional aplicada numa tabela dinâmica que está indo para um dashboard. Olha só essa aqui, ó, do ladinho direito aqui. Eu fiz uma análise comparando tanto o supervisor, que está nessa linha superior, o Astolfo, a Carleta, a Clementina, o Josvaldo, o Teobaldo, e também comparando os respectivos representantes comerciais que ficam abaixo daquele supervisor. Isso aqui é uma tabela dinâmica que foi gerada e, a partir da tabela dinâmica gerada, eu levei para o meu relatório, que é atualizado aqui automaticamente. A aula de manhã, a gente vai aprender a criar esses relatórios automatizados. Só que, para isso, a gente precisa entender essa parte de análise e tratamento de dados. Gostaram dessa parte aqui? Top! Beleza? Foi novidade para vocês ou é algo que vocês já sabiam? Vou limpar a regra de formatação condicional e vou fazer uma outra aqui que é bastante legal também. Olha só. Vou selecionar todo mundo aqui. E vou clicar em formatação condicional e vou usar um negócio chamado conjunto de ícones. E eu vou ensinar vocês a personalizar esse conjunto de ícones. Vou marcar aqui, por exemplo, essas bolinhas aqui. Ó. Bolinha vermelhinha, bolinha amarelinha e bolinha verdinha. Só que aqui é o seguinte, com base em que o Excel coloriu ali de verde, vermelho ou amarelo? Não sei, porque ele aplicou a regra ali de uma forma que eu não analisei. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou selecionar o meu conjunto de dados de novo, vou vir em formatação condicional, só que agora eu vou acessar aqui em gerenciar regras. Gerenciar regras. Dentro de gerenciar regras, eu tenho o conjunto de ícones. Tenho aqui o conjunto de ícones. E eu vou clicar em editar regra. Ok? Cliquei em editar regra. Quando eu cliquei em editar regra, ele me deu
a regra que ele utilizou para colorir as minhas bolinhas. E ele coloriu com base em percentuais. O que está ali acima de 67%, ele coloriu de verdinho, 67,33% de amarelinho, e assim por diante. Só que não é isso que eu quero que ele faça. O que eu quero que ele faça? Olha só. Vocês viram que eu criei aqui do lado, só para a gente poder fazer esse exercício, uma coluna de metas. O que eu quero na prática? Quando a meta chegar no 15 milhões para cima, vai ficar verdinha. Quando for de 10 a 15 milhões, vai ficar amarelinha. Quando for abaixo de 10 milhões, vai ficar vermelhinha. Beleza? Essa é a regra que eu quero fazer. Aí eu vou trocar a primeira coisa. Onde está tipo percentual, vou colocar número. Tipo percentual, vou marcar número. Olha só. Troquei primeiro, então, demonstrando que eu não quero fazer a regra com base em percentual. Eu quero fazer com base em número. Qual que vai ser a minha regra aqui? Qual que vai ser a minha regra? Eu quero que fique verde, está aqui a bolinha verde. Eu quero que fique verde quando o valor... Que valor? Aí está vendo que eu tenho aqui a meta? Quando este valor da meta aqui for maior ou igual a 15 milhões. Então, o que a gente vai fazer? Vai ficar verdinho quando o valor for... Aí eu tenho o símbolozinho aqui, maior ou igual, e ao invés de digitar 15 milhões, eu vou clicar na célula que tem os 15 milhões. Beleza? Legal? Ok. Automaticamente, ele já vai entender o seguinte, que amarelinho vai ser quando ficar abaixo daquela meta dos 15 milhões. Porém, quando for maior ou igual, e clico aqui nos 10 milhões. Beleza? Ok? Tranquilo. Então, olha só o que o Excel vai fazer agora. Ele vai analisar para colocar de verdinho quando o valor for maior ou igual ao valor de B13. Quem é B13? 15 milhões. Vai ficar amarelinho quando for de 10 milhões até o 14.999. E quando for abaixo de 10 milhões, vai ficar vermelhinho. Ok, ok. Veja que agora as minhas regras já estão certinhas. Repara, tudo que está acima de 15 milhões está verdinho. E se eu tivesse colocado, por exemplo, a meta aqui 18 milhões? Alguma coisa ali que está verdinha já não ia ficar mais. Por exemplo, aqui ó, na região sul, um vai sumir. Outro sumiu. Outro sumiu. Então, a regra, quando eu faço tendo essas células que têm a indicação que podem me permitir variar, fica muito mais interessante. Ah, eu quero colocar agora diferente. Quando for 5 milhões para cima, já vai ficar amarelinho. Você vem cá e apaga e coloca 5 milhões. Então, você consegue ir variando a sua regra. Tá? Vou voltar aqui para 15, que foi o meu valor original. E aqui eu vou deixar no 10 também, que foi o meu valor original. Mas conseguiu captar aí a possibilidade de variação? Muito interessante. Certo? Gostaram? Gostaram dessa dica? O que vocês acharam aí? Me falem aí no chat. Beleza. Vou fechar essa planilha e vou fazer uma outra formatação condicional aqui, que é uma das que eu acho mais úteis. Se liga e concentra nela, tá? Porque a gente vai ver alguns recursos aqui diferenciais. Pessoal, quem já conseguiu aplicar o que a gente aprendeu ontem aí, seja no exercício ou mesmo na sua empresa? Já conseguiram fazer essa aplicação prática? Eu vi muito comentário de gente falando que já aplicou, tá? Mas eu queria ver se aqui no chat tem alguém falando aqui também que já aplicou. Beleza? Bora lá. Olha só. Aqui é o seguinte. O que eu quero? Tá vendo que eu tenho aqui nome de vários clientes? Eu tenho o nome de vários clientes. Eu quero, por exemplo, escrever aqui do lado direito, Amazon. Eu quero escrever do lado direito ali, Amazon. Escrevendo Amazon ali do lado direito, eu quero fazer o seguinte. Quero que o Excel colora a linha inteira de onde o cliente é igual a Amazon. Então, eu quero que o Excel colora toda a linha onde o cliente é igual a Amazon. Como que a gente faz isso? Isso a gente vai formatar com base num determinado texto. Algumas pessoas até sabem fazer, só que elas não sabem muitas vezes colorir a linha inteira. Consegue colorir só a célula.
Vamos lá, passo a passo. Primeiro de tudo, a gente tem que selecionar a tabela onde a gente vai aplicar esse estilo de formatação. Não pode pegar o título, então é só do primeiro valor para baixo. Deixa eu beber água, que eu acho que eu não bebi água até agora, né? Beleza, olha só. Como que eu seleciono tudo? Ctrl Shift, seta para a direita, peguei todas as colunas. Seta para baixo, peguei todas as linhas. Beleza? Ctrl Shift, seta para a direita, seta para baixo. Aí, eu vou aplicar uma formatação condicional. Vem em formatação condicional, só que agora vai ser uma formatação condicional com base em regras, que eu vou criar. Então, eu vou clicar aqui em Nova Regra. Beleza? Cliquei ali em Nova Regra. Aí eu vou fazer o seguinte, o Excel tem a opção, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aqui eu vou digitar essa fórmula. Só que o que eu quero fazer depois de digitar a fórmula? Eu quero colorir a linha inteira. Então, primeiro eu vou deixar até marcação de colorir aqui. Ó. Vem em formatar, e aí eu posso colorir dentro da célula, que é a opção de preenchimento. Vou colorir com esse azul clarinho. E a fonte, eu vou colocar aqui negrito. E até deixa eu colocar uma outra cor na fonte aqui. A cor eu vou colocar um azul escuro. Beleza. Então, olha só, eu simplesmente defini aqui primeiro o estilo que vai ficar a minha formatação condicional. Ok? Qual vai ser a regra que eu vou criar aqui agora? Preste atenção. Qual vai ser a regra que eu vou criar para a gente poder fazer com que o Excel colora a linha inteira de acordo com o cliente selecionado? Primeiro de tudo, eu quero analisar com base em um determinado cliente. Aí eu vou clicar aqui no cliente. Então, eu estou falando para o Excel o seguinte, Excel, você vai pegar o valor que está em Q2, que é o cliente, e você vai analisar se esse valor é igual ao valor do meu primeiro cliente, que está aqui em L3. Então, olha só, eu estou mandando o Excel pegar o valor que está em Q2, que é a Amazon, e analisar se ele é igual ao valor do meu primeiro cliente. Se ele for igual ao valor do meu primeiro cliente, o que significa? Que nessa linha está o cliente que eu estou selecionando. Concorda? Só que ele está KABUM, então não vai ser. Se ele encontrar a Amazon, ele vai entender que ele tem que colorir a linha inteira. Só que tem um pulo do gato que você tem que fazer aqui. Preste atenção no que a gente viu ontem. Lembra das referências absolutas? Lembra das referências absolutas, referências relativas? Referência absoluta. O meu cliente que eu estou buscando é sempre a Amazon, que está aqui em Q2. Então, ele está aqui já travado automaticamente. Beleza, eu vou manter travado. Só que pensa comigo, e aí se você não entender de primeiro, você vai voltar ao vídeo e rever no final da aula. Pensa comigo aqui. Eu quero que o Excel analise linha a linha. Neste primeiro momento, eu mandei ele analisar o cliente que está na coluna L, porém na linha 3. Beleza? Coluna L, linha 3. Só que depois ele tem que analisar o cliente da linha 4, da linha 5, da linha 6 e assim por diante. Concorda? Então, o pulo do gato para isso funcionar é o seguinte, você tem que tirar o travamento da linha 3. Para quê? Porque assim ele vai analisar linha a linha daquilo que a gente selecionou. Se eu tiver com o cifrão aqui, ele só vai analisar a linha 3. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele analise linha a linha. Beleza? Então, olha só, ele vai verificar se o cliente que foi selecionado aqui em Q2, que nesse momento é a Amazon, é igual ao cliente de cada uma das linhas. Se for, ele colore de azul. Vamos dar OK, ver se deu certo? Ok. Veja que tudo que é Amazon, olha que bonitinho, já coloriu para mim de azul. Coloriu a linha inteira. Se eu modificar o cliente aqui para KABUM, tudo que é KABUM já foi colorido automaticamente. Se eu modificar para ShopTime, tudo que for ShopTime vai ser colorido automaticamente. Olha o destaque que dá na sua planilha. Olha se isso não é legal demais. Já conheciam esse recurso? Me conte aí se você já conhecia esse recurso. Só que dá para deixar isso mais legal ainda. Olha só, o que eu quero fazer?
Eu quero, ao invés de ter que digitar o nome do cliente, eu quero que apareça um botãozinho para eu selecionar o nome do cliente. O que nós faremos aqui? Primeiro de tudo, você vai selecionar toda a sua coluna de nome de cliente. Ctrl Shift seta para baixo, estando ali no primeiro valor. Ctrl C para copiar. Vou criar uma nova planilha e vou dar um Ctrl V aqui. Então, olha só, eu colei aqui o nome de cada um dos clientes. E eu vou renomear essa planilha como apoio. Renomear, apoio. Beleza, renomeei apoio. Deixa eu tomar mais uma água aqui. Enquanto eu estou bebendo água, me fala aí se você está gostando. O que eu acabei de fazer? Eu trouxe o nome de cada um dos clientes aqui. Só que eu não preciso que esses clientes apareçam repetidas vezes, ok? Eu não preciso que esses clientes apareçam repetidas vezes. Então, eu vou deixar somente uma ocorrência de cada um. E dá para fazer isso de forma automática. Selecionei a coluna B inteira, venho em Dados, e aí eu tenho uma opção chamada Remover Duplicadas. Beleza? Remover duplicadas. Cliquei em Remover duplicadas e vou dar OK. Veja o que ele acabou de fazer. Ele removeu 380 valores duplicados e manteve somente uma ocorrência de cada um. Agora, eu tenho aqui somente uma vez o nome de cada um dos clientes. Legal? Beleza. E aí, a gente pode fazer outras coisas aqui interessantes. Primeiro, tecla de atalho super legal. Olha só, Ctrl Shift L. Ctrl Shift L, aparece um botãozinho aqui de filtro. Você pode clicar nesse botãozinho filtro e mandar classificar os seus dados. Que já fica em ordem alfabética, fica mais bonitinho. E por que eu fiz isso? Se liga no passo a passo, ó, presta atenção. Vou selecionar todos os meus clientes aqui, botão direito, definir nome. Então, selecionei todos os meus clientes, botão direito, definir nome. Isso aqui é uma lista que eu estou criando, uma lista que eu vou chamar aqui de clientes. Então, chamei a lista de clientes, ok. Lembra de ontem que eu fiz isso já, ó. Se eu vier aqui na caixinha de nome, cliquei em clientes, o Excel já sabe que se refere a essa lista. Beleza. Agora, eu volto na minha tabela de vendas e vou fazer o seguinte, olha só. Cliquei aqui aonde eu vou indicar o nome do cliente. Beleza? Venho em Dados, Validação de dados. Lá em Validação de dados, eu vou fazer o seguinte, Excel, eu não quero que você permita que as pessoas insiram qualquer valor nessa célula. Eu quero que só possa ser indicado um valor que está numa lista. Marquei lista. Qual é o nome dessa lista? Igual clientes. Não foi esse o nome que eu dei? Então, tem que colocar aqui, igual clientes. Vamos ver se deu certo? Ok. Veja que apareceu um botãozinho aqui. E olha só, esse botãozinho me permite selecionar os clientes. E aí eu posso selecionar cada um deles e, de forma muito dinâmica, mostrar aqueles valores em destaque. Aqui eu fiz com base no cliente, mas poderia ter sido com base na cidade, poderia ter sido com base no produto, várias aplicações diferentes. Gostaram? Já conheciam? Legal essa planilha que a gente acabou de fazer, não foi? Conteúdo de altíssima qualidade. E eu gosto de deixar isso claro para vocês aproveitarem a oportunidade. E não preciso ficar falando isso toda hora, porque quem tem no chat já falou isso também. Você pode, às vezes, até comparar com cursos pagos, que outras pessoas já fizeram que não vê essa quantidade de recursos que vocês estão vendo gratuitamente. Beleza? Vamos para o próximo aqui para aprender uma das funções mais legais do Excel. Olha só. Vamos aprender agora, de maneira simples e descomplicada, como fazer o PROC-V, que nós vamos precisar bastante dele já já. Se liga, preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Eu tenho aqui uma tabelinha com vários itens de pedido. Vários itens. E eu tenho uma tabelinha de consulta. Qual que é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é digitar um determinado pedido. Por exemplo, pedido 1010. Ok? Digitando esse pedido, eu quero que ele traga nessa tabelinha de consulta
a data, o nome do representante, o produto, o valor da venda e assim por diante. Legal? Para isso, a gente tem uma das funções principais do Excel, que é a função PROC-V, uma das mais utilizadas. E aí a PROC-V tem 4 argumentos. Eu vou detalhar a PROC-V mais ainda na aula 4. Hoje a gente vai ter uma aplicação dela de um tipo de situação que ela resolve, mas resolve várias outras, tá? Primeiro argumento é o valor procurado. Segundo argumento é a matriz tabela. Terceiro argumento, coluna a ser retornada. Quarto argumento, tipo de correspondência. Vamos lá, vou explicar cada um deles. Mas para que serve o PROC-V, pessoal? Presta atenção. Sabe quando você vai no supermercado? Aí você está passando o produto, a atendente bate o código de barras e, a partir daquele código de barras, aparece um monte de informação na tela dela. Aparece informação do valor do produto, pode aparecer quantidade de estoque, pode aparecer um monte de coisa. O que fez na prática? Um determinado código do produto foi numa determinada tabela que serve como um banco de informações, um banco de dados, e trouxe informações correspondentes àquele produto. O PROC-V, na prática, ele serve para você pegar informações de um local e levar para o outro, desde que aquelas informações tenham correspondência. Então, por exemplo, se eu estou querendo buscar a informação do pedido 1010, o que eu vou fazer? Vou buscar apenas informações que estão nessa linha aqui. Ok? Vamos lá, vou fazer o PROC-V aqui bastante passo a passo. Só que vamos fazer esse PROC-V da forma mais fácil possível com um recurso que a gente viu ontem. Primeiro de tudo, o PROC-V tem um negócio chamado matriz tabela, que é onde eu vou pesquisar as minhas informações. Onde que eu vou pesquisar as minhas informações? É nesse tabelão aqui que tem algumas linhas. Quantas linhas tem? Deixa eu ver quantas linhas tem nesse tabelão. Tem 600 linhas. Então, olha só. Uma coisa muito importante, organize as suas tabelas, e aqui eu estou te dando um exemplo disso. Vou selecionar toda a minha base de dados. Então, peguei aqui o primeiro pedido, Ctrl Shift, seta para a direita, seta para baixo. Selecionei toda a minha base de dados. Botão direito, definir nome. Botão direito, definir nome. Ok? Pessoal, lembrando, não pratique junto comigo. Preste atenção, depois eu vou mandar o link para vocês poderem praticar, mas esteja ao vivo para todas as outras coisas. Botão direito, definir nome. Eu vou chamar essa base de dados toda que eu selecionei, ou seja, lá de B2 até H601, eu vou chamar essa base de dados de pedidos. Captou? Chamei essa base de dados de pedidos. Se eu vier aqui na minha caixinha de nome, selecionar pedidos, o Excel já seleciona ela toda para mim. Por que eu fiz isso? Acompanhe comigo aqui, galera. Acompanhe comigo aqui. Igual, PROC-V, abre parênteses. Igual, PROC-V, abre parênteses. Deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil aqui. Igual, PROC-V, abre parênteses. O primeiro argumento que ele me pede, é valor procurado. Pensa bem. Eu vou procurar qual valor? O pedido 1010. Cliquei sobre ele. Ponto e vírgula. Aonde que eu vou procurar esse valor? Então, o valor 1010 está aqui. Aonde que eu vou procurar esse valor para retornar informações correspondentes? Esse é o argumento chamado matriz tabela. Eu quero que o Excel pesquise o valor 1010 nessa matriz tabela que a gente deu um nome. A gente chamou ela de pedidos. Eu poderia selecionar ela toda aqui com o mouse ou com o teclado? Poderia, mas não é necessário mais, porque eu já dei um nome para ela. E dando um nome, evita até de você errar, de não travar as coisas corretamente. Então, a minha matriz tabela, ela se chama pedidos. Eu já dei um nome, veja que o Excel já mostrou aqui para mim. Quando eu acabei de digitar pedidos, veja que já ficou aqui marcado, que ele vai fazer algo com essa tabelona. Então, olha só, eu vou procurar o valor 1010 na tabela pedidos. Quando eu encontrar, eu quero trazer uma informação correspondente. Qual informação correspondente que eu quero? Eu quero trazer primeiro a data do pedido. Tá vendo? Eu estou aqui, ó, quero trazer a data do pedido.
Pergunta. De acordo com a minha matriz tabela, eu tenho uma coluna, que é a ID pedido, coluna 2 é a data de pedido, coluna 3 é o nome do representante, coluna 4 e assim por diante. Qual o número da coluna que eu vou retornar? Eu não quero, não é a coluna 2, não é a coluna 2 que eu quero que é a data do pedido. Se eu quisesse o representante, era a coluna 3. Se eu quisesse o valor da venda, aí você conta a partir da sua tabela. 1, 2, 3, 4, valor da venda é a coluna 5, ok? Eu quero a data do pedido, então aqui é o 2. Ponto e vírgula tem um argumento final aqui, que é qual o tipo de correspondência? Qual o tipo de correspondência? Como assim, professor? Vocês vão ver o segundo tipo na aula 4, mas aqui pensa o seguinte. Existem dois tipos, correspondência exata e aproximada. Exata é o que você vai utilizar em 99% dos casos. O que é correspondência exata? Ele vai procurar nessa tabela o valor 1010. Só vai te retornar algo se existir o valor 1010. Se tiver algo aproximado a 1010, não vai fazer nada. Se eu não tivesse colocando correspondência exata, servia algo aproximado. O que é algo aproximado de 1010? O 10,9 está próximo. Só que não é isso que eu quero. Eu quero que o valor seja exato. Beleza? Então, vou simplesmente colocar que é uma correspondência exata. Como que eu indico que é uma correspondência exata? Colocando o 0 aqui no final. 0 indica correspondência exata, que é o mesmo que falso, e 1 indica correspondência verdadeira. Aproximada. Eu quero correspondência exata, então é 0. Fechei parênteses, Enter. Trouxe ali a data, ok? Deixa eu beber mais uma aguinha aqui. Trouxe a data. Agora, pergunta, pessoal, pergunta. Para eu poder usar essa função nas outras fórmulas, aqui para baixo, representante, produto, etc., o que é a única coisa que tem que variar? O valor pesquisado sempre vai ser o código do pedido. Eu sempre vou pesquisar na tabela pedidos. Só que quando eu quiser o representante, eu quero buscar a terceira coluna, o produto, a quarta coluna, e assim por diante. Então, eu simplesmente vou fazer o seguinte, olha a lei da preguiça. Dá até para automatizar isso, tá? Mas olha a lei da preguiça aqui. Ctrl+C na fórmula, venho na célula de baixo e pressiona F2 para entrar dentro da célula. Aí você pressiona Ctrl+V e troca. Se eu quero agora o representante está na terceira coluna. Então, agora não vai ser mais 2, vai ser 3. Aqui embaixo, pressiona F2 de novo, Ctrl+V, vai ser 4 o nome do produto. E aí eu vou modificando simplesmente o nome da coluna. Faremos mais para o que vi hoje ainda. Na aula 4 ainda vai ter outras aplicações. Aqui é só um exemplo para a gente poder fazer uma coisa muito importante já já. Opa! Digitei aqui alguma coisa errada. O que eu digitei errado aqui? Nome do cliente. Digitei 6 aqui e 6 embaixo no estado. Aqui é 7. Beleza. Agora eu trouxe ali o estado de São Paulo. Ok? Se eu digitar 10,50, automaticamente tudo modificou. Se eu digitar 10,80, automaticamente tudo modificou. Dá para deixar essa planilha mais legal? Dá. Olha só. Vou retomar, presta atenção, vou retomar o que a gente acabou de fazer na aula anterior. Eu quero destacar qual a linha que está selecionada. Por exemplo, digitei aqui 10,08, eu quero que essa linha seja colorida de vermelho. O que nós vamos fazer? Selecionei a minha base de dados inteira, igual a gente fez no outro exemplo. Ok? Formatação condicional, nova regra. Aí a gente vai criar uma fórmula. Qual vai ser a fórmula? Presta atenção. Eu vou analisar o código do pedido que está aqui em K1. Então, olha só. Vou analisar o código do pedido que está em K1. Se ele for igual ao pedido que está aqui na minha tabelinha do pedido, significa que é aquele pedido que eu quero destacar. Então, por exemplo, nesse momento, B2 é igual a K1? Não, B2 é 1001. K1 é 1008 que eu coloquei ali, não foi? Não vai fazer nada. Na hora que chegar no 1008, ele vai entender que é o mesmo valor e vai colorir a linha inteira. Lembra do pulo do gato? Se eu quero que ele analise linha a linha, eu tenho que destravar a linha. Então, tirei o cifrão do 2.
O primeiro cifrão, antes do B, trava a coluna. O segundo que estava aqui, antes do 2, travava a linha. Aí eu vou clicar em formatar e vou colorir essa célula. Vou colocar ela aqui com preenchimento. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui mais cores e vou pegar um vermelhinho claro. Vermelhinho claro, esse aqui. Ok. Ok. Beleza. Vamos ver se deu certo? Ok. Pronto. Veja que já destacou a linha para mim. Se eu colocar 1015, destacou a linha do 1015. Se eu colocar 1004, destacou a linha do 1004. Quem aí já teve ideias para aplicar isso no mundo real, aí no seu trabalho, na sua empresa, etc. Bem interessante, não é? Dá para deixar essa tabela mais legal ainda? Sabe que dá? Olha só que interessante. Tá vendo que no meu Excel eu tenho uma guia chamada Desenvolvedor? Deixa eu tomar água enquanto isso e vão me falando o que vocês estão achando da aula. Se estiver gostando, deixa o like. Beleza, a aguinha tomada, bora lá. Tá vendo que no meu eu tenho uma opção chamada Desenvolvedor? Como é que você habilita ela no seu Excel? Independente da versão, você vai ter ela. Você clica em Arquivo, Opções, Personalizar faixa de opções. De alguma forma vai aparecer para você algo parecido com isso. E o desenvolvedor vai estar desmarcado. Você vai lá e marca ele para a guia aparecer. É uma guia que a gente vai utilizar na aula de hoje em mais de uma situação, tá? Vou dar OK aqui. Beleza. O que eu tenho nessa guia desenvolvedor? Cliquei aqui em desenvolvedor e eu tenho uma opção chamada inserir. E aí tem alguns botõezinhos. Olha o que eu vou fazer. Vou clicar em botão de rotação e vou desenhar esse botão aqui em cima. Aí apareceu umas setinhas ali. O que eu vou fazer com essa setinha? Olha só. Botão direito nela, formatar controle. Botão direito, formatar controle. E aí ela tem algumas regras. Ela tem, primeiro, quem é o valor atual que está na sua setinha. Vamos entender isso. Primeiro, deixa eu olhar um negócio aqui. Quantas linhas que eu tenho nessa tabela? Ou seja, quantos pedidos que eu tenho aqui? Eu tenho até o pedido 1.600. De novo, botão direito, formatar controle. Primeira coisa que a gente vai modificar. Vou colocar no zoom aqui. Vínculo da célula. Isso significa o quê? Qual célula será modificada quando eu clicar naqueles botões? A célula onde está o pedido, K1. Qual que é o valor atual dessa célula? Vou deixar o valor aqui 1.004, que é o que está lá já, tá? Só para não modificar nada. Qual é o valor mínimo? Ou seja, qual é o meu primeiro pedido? O meu primeiro pedido é o 1.001. Vocês vão entender isso aqui agora, ó. Meu primeiro pedido é o 1.001. Qual o valor máximo? É o 1.600. De quanto em quanto que eu vou aumentar o meu pedido se eu clicar na setinha? De 1 em 1. Olha que doideira isso aqui. Ok. Esse botãozinho agora me permite clicar nele e ir passando pedido a pedido. Veja que a tabela está sendo colorida e todos os valores aqui modificados de acordo com o pedido. Olha que legal. Já tinham pensado numa situação igual a essa? Top! Interessante? Chique! Já tinham visto isso em algum lugar? Beleza, bom demais, né? Bem legal essa situação aqui também. Bora lá. Deixa eu fechar aqui para a gente ir para a próxima, que é a nossa tabelinha principal da aula de hoje. Pessoal, o conteúdo da aula de hoje, ele tem mais, não vou chamar mais difícil não, mas ele tem mais informações do que da aula de ontem. É o normal, a gente está evoluindo. Por isso que é importante você se dedicar, você entender que é uma ferramenta, que é a principal ferramenta do mercado de trabalho, que se você aprender Excel de verdade, você vai se destacar. As coisas boas da vida, elas não caem do céu. A gente tem que se dedicar. Vocês estão tendo a oportunidade de ter acesso a um conteúdo de qualidade. E se vocês estão aqui nessas duas aulas, é porque vocês, de fato, viram que é de qualidade. Então, aproveitem essa oportunidade. Tentem colocar em prática, tentem aplicar esse conhecimento. Beleza? Ok? Olha só. Agora, a gente tem uma tabelinha e a história dela é o seguinte. Deixa eu mostrar um negócio da aula de amanhã.
Essa tabelinha é uma tabelinha que a gente vai fazer diversas análises hoje para que amanhã a gente construa um dashboard parecido com esse aqui. Não precisa ser igual, a gente pode ir vendo aí ao longo da aula. Amanhã a gente vai construir um dashboard parecido com esse aqui, que eu consigo analisar ali os clientes, estados, eu consigo ir para a minha base de dados, fazer análise ali nela também. É isso que a gente vai fazer. Essa tabela aqui é a mesma que eu vou usar na aula que a gente está tendo agora, só que ela não está estruturada ainda. Então, hoje, a gente vai estruturar uma tabela para, na aula de amanhã, a gente aprender a criar os mais diversos gráficos e tabelas dinâmicas, inclusive com formatação condicional para fazer diversas análises. Então, hoje é a parte que a gente vai tratar os nossos dados. Beleza? Então, essa tabelinha aqui, neste momento, está que a gente chama de bruta. E é assim que você vai pegar na vida real. As coisas, na maioria das vezes, não virão prontas. Você vai ter que mexer, organizar, melhorar, estruturar e assim por diante. Deixa eu tomar mais uma água aqui para a gente poder começar essa tabelinha que é show de bola. Beleza, galera? Olha só. Eu tenho várias situações que eu vou fazer e eu deixei até as colinhas para você entender o que cada função faz. Isso aqui também na sua apostila tem, tá? Só deixei uma colinha aqui para vocês para facilitar durante a própria aula. Primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte, olha só, eu tenho uma tabelinha de vendas em que eu quero, a partir de um código de representante, trazer o nome dele. Eu quero, a partir de um código de produto, trazer o nome e o valor. Então, ir unindo informações, a partir dessa data, colocar por extenso aqui o mês e o ano. Eu quero também analisar que, por algum motivo, Minas Gerais está em minúsculo, eu vou organizar isso. Então, são várias coisas que a gente vai fazer. E aí, além da tabela principal, eu tenho uma tabelinha auxiliar. Essa tabelinha auxiliar tem informações dos meus representantes e essa tabelinha auxiliar tem informações dos meus produtos. Ok? Professor, por que já não vem tudo junto na mesma tabela? Porque muitas vezes nas empresas você vai ter sistemas diferentes que trazem informações diferentes, você vai juntar para fazer alguma análise. Excel ele pode ser tanto a ferramenta principal da empresa como ferramenta de apoio para as outras ferramentas. Legal? Bora lá. Eu acho que não estou falando embolado, não estou? Primeira coisa que eu quero analisar nessa tabelinha aqui. Eu tenho um representante, que é um vendedor. Eu tenho o primeiro nome daquele vendedor e o segundo nome. Ontem, inclusive, a gente viu como separar isso e eu dei um exemplo com preenchimento relâmpago. Só que aqui agora eu quero juntar essas informações. Você pode fazer até com preenchimento relâmpago, mas tem outras formas. O que eu vou fazer aqui? Vou arrastar essa coluna de e-mail para o lado e vou criar uma coluna chamada nome completo. Ok? Nome completo. Beleza. O que eu quero fazer? Eu quero juntar a informação do primeiro nome com o segundo nome. Existe uma função que faz isso no Excel. É uma função chamada concatenar. Como que ela trabalha? Igual, concatenar, abre parênteses. Ela é muito simples. Concatenar é unir as coisas. O que eu quero? Que tenha uma coluna com o primeiro e o segundo nome da pessoa. Então, eu vou clicar aqui em primeiro nome. É o primeiro argumento que eu vou unir. Ponto e vírgula, clico no segundo nome. Fechei parênteses, Enter. Ficou assim, Maria Silva. O que vocês acham que está ruim ali no Maria Silva? Não tem espaço no nome, certo? O que a gente vai fazer aqui, então? O concatenar, eu posso tanto indicar células de referência, como outros caracteres. Eu não quero colocar um espaço aqui entre o Maria e o Silva. Aí eu simplesmente vou fazer o seguinte, ó, entre os dois, eu vou colocar, entre aspas, um espaço, e depois coloco o ponto e vírgula de novo. O que vai acontecer agora? Ele vai pegar o valor de C3, que é o primeiro nome, vai juntar com um espacinho em branco e depois vai juntar com o valor de D3. Ok? Enter. Agora ficou mais legal. Concorda comigo? Tem o nome completo ali. Vou dar um pincel de formatação aqui para aplicar.
trouxe o nome completo para essa tabela. Professor, por que você trouxe o nome completo para essa tabela? Porque quando eu desejar levar o representante lá para a minha tabelinha de vendas, eu quero levar o nome completo. Até porque eu posso ter dois nomes iguais, posso ter duas Marias. Se tiver o nome e sobrenome, é mais difícil de ter duas pessoas com o mesmo nome. Legal? Beleza, voltando na tabela de vendas. Então, o que a gente acabou de fazer? Só estruturei ali o nome do representante. Agora é o seguinte, olha só. Agora é o seguinte. Eu tenho uma coluninha chamada mês e uma coluninha chamada ano. E eu tenho a data do pedido. Tem uma coluna chamada mês, tem uma coluna chamada ano e eu tenho a data do pedido. Muitas vezes vai ser mais fácil você realizar análises se você tiver essas informações separadas. Isto é, uma coluna que tenha o mês isolado, uma coluna que tenha o ano. A função texto me permite, a partir de uma data, extrair um determinado valor personalizado. Olha só, igual texto, abro parênteses, igual texto, abro parênteses. Deixa eu dar mais um aqui para melhorar para vocês. Beleza, igual texto, abro parênteses. Ela me pede dois argumentos apenas. Primeiro, aonde está o valor em que você quer se basear para extrair uma informação? Está aqui, é a data. Ponto e vírgula, qual o formato do texto que você quer representar aqui? Basicamente, ele está copiando essa data para cá, só que não está copiando com o mesmo formato, ou seja, dia, mês e ano, mas sim com um formato personalizado. E qual vai ser esse formato personalizado? Eu vou escrever aqui, ó, MM. Fechei aspas, Enter. Escrevi MM e ele trouxe aqui janeiro. Legal? M de quê? M de mês. Se eu tivesse escrito DD, ele ia trazer o quê? O nome daquele dia da semana. Legal? Então, M de mês, D de dia. E o A, obviamente, traz o ano, eu vou trazer daqui a pouquinho. Aqui eu quero o mês. Então, eu vou colocar MM. Beleza, trouxe janeiro. Aí eu posso arrastar essa função, dando um duplo clique, e ele vai trazer os demais meses. Beleza. Só que existem outras formas de você trazer o mês aqui. Por exemplo, imagine que eu queira trazer agora o mês, só que abreviado. Ao invés de escrever janeiro inteiro, eu vou escrever só o Jan. Eu vou colocar 3 M's. Veja que ele trouxe o mês abreviado, duplo clique, arrastei. Por que trazer o mês abreviado e não o mês completo? Sobretudo quando você vai montar relatórios, se você ganhar espaço aqui em texto, facilita. Beleza? Ok? Tranquilo. E aí, deixa eu perguntar para vocês. Beleza, trouxe aqui o nome do mês e está tudo certinho. Ó. Fevereiro, quando é mês 2, março, que é mês 3, tudo certinho. Vocês acham que ficaria mais bonito esse mês ficar todo em maiúsculo ou fica em minúsculo mesmo? O que vocês acham? O que vocês acham? Seria mais bonito se ele ficasse tudo em maiúsculo, não é? Se eu tivesse aqui, por exemplo, Jan minúsculo e ele se transformasse em Jan maiúsculo. Se eu tivesse 7 de setembro maiúsculo, fica mais elegante que minúsculo. Para isso, existe uma função. É a função maiúscula. A função maiúscula vai transformar todo o seu texto em maiúsculo. Então, o que eu vou fazer? Abrir aqui a função para editar ela e antes da função texto, eu vou começar com a função maiúscula. Abri o parênteses da função maiúscula e fechei. Preste atenção, isso aqui é igual escolinha. Primeiro, o Excel vai resolver a função texto. O que ele vai fazer? Vai buscar nessa data o respectivo mês, porque foi o mês que eu pedi. E vai trazer o Jan. Então, aqui, internamente, quando ele resolver a função texto, imagine que esteja escrito ali Jan em minúsculo. Aí a função maiúscula vai fazer o quê? Vai pegar o Jan, que está aqui em minúsculo, e colocar ele todo em maiúscula.
Ok? Até desenhei a função aqui, ó. Vamos testar? Enter. Pronto, o Jean ficou em maiúsculo, arrastei, tenho ali todos os meses em maiúsculos. Legal? Bacana? Mais um recurso. Quero trazer aqui o ano. Quero trazer o ano. O ano eu vou utilizar também a função texto. Vou selecionar a data e o ano eu trago com 4 As. Se eu tivesse colocado só 2 As, por exemplo, ia vir o ano abreviado. Tipo a gente faz em data, né? Em vez de colocar 2020, coloca /20. Mas aqui eu quero o ano completinho, vou colocar 4 As. Legal? E existem outros tipos aí de personalização. Bacana? Beleza, trouxe ali mais uma informação. Agora é o seguinte, a próxima coluna da minha tabela é a seguinte história. O meu sistema me trouxe uma determinada venda, um determinado pedido, e aí eu estou completando as informações com outras informações de outros sistemas, de outras bases. E aí, no meu sistema, veio aqui a identificação do representante. Só que na hora de construir relatórios, e eu falo lá na reunião, o representante 1009 vendeu 500 mil. Quem é o representante 1009? Quem é o representante 1009? Não dá para saber. Então, a partir do código do representante, eu vou buscar o nome. Beleza? E aí, para isso, a gente vai usar o PROC-V, porque eu tenho uma tabelinha auxiliar que tem o código e o nome do representante. Só que faremos da seguinte forma. Primeiro, a gente já viu que é útil e interessante eu dar um nome para a matriz tabela antes de fazer o POC-V. Botão direito, definir nome. Essa tabelinha eu vou chamar de representantes. Ok, então essa tabelinha se chama representantes. E depois eu vou ter o produto, que eu vou chamar aqui de produtos de uma vez. Selecionei a tabelinha dos produtos, botão direito, vou chamar de produtos. Veja, o Excel já entende esses nomes, produtos e representantes. Professor, se eu tiver escrito errado o nome, como é que eu faço para ajustar? Você vem em fórmulas, gerenciador de nomes, e aí aparecem os nomes que você definiu. Ou você edita, ou você exclui, tá? Tanto faz. Beleza. Vamos buscar agora o nome do representante. Só que já vamos ser inteligentes. Eu quero buscar o nome completo. O ID do representante é a coluna 1. O primeiro nome é a coluna 2. O segundo nome é a coluna 3. O nome completo é a coluna 4. Legal? O que nós faremos aqui agora? Quero buscar o nome do representante. Igual PROC-V. Linha a linha, o PROC-V vai trazendo representante por representante. Quem é o valor procurado? É sempre o seu primeiro valor de referência. Depois a gente arrasta a fórmula para baixo. Legal? Ponto e vírgula. Aonde que eu vou procurar esse valor 1009? Na tabelinha chamada representantes. Ponto e vírgula. Qual a coluna você quer retornar que vai te trazer o nome do representante? A gente viu que era a quarta. Ponto e vírgula. Você quer uma correspondência exata ou aproximada? Exata. Coloquei o zerinho aqui. Fechei. 1009 é o Felipe Seixas. Vamos ver se é mesmo? 1009 é o Felipe Seixas. Se eu arrastar uma vez, vai aparecer que o 1004 é a Isabela. 1004 é a Isabela. Vou dar um duplo clique para trazer o nome de cada um. Beleza. Trouxe ali agora o nome de cada um dos representantes. Legal? Próxima tabelinha. Próxima estrutura. Eu tenho a identificação do produto e eu quero buscar o nome e o valor para poder fazer as minhas análises com as informações mais descritivas, nome e valor. Nessa tabelinha eu tenho o código do produto na coluna 1, eu tenho o nome na coluna 2, o valor, valor é o quê? Valor de venda na coluna 3 e o custo, custo de produção, de compra, de repasse, enfim, o que custou para a empresa na coluna 4. Eu quero trazer para cá o nome do produto e o valor. Beleza? Ok? Quero trazer o nome do produto e o valor. Legal? Como que nós faremos aqui? Igual PROC-V. Quem é o valor procurado? É o código do meu produto.
Aonde que eu vou procurar esse produto? Eu dei um nome para a minha tabelinha. Eu chamei ela de produtos. Não foi? Foi produtos? Foi. Está aqui. Ponto e vírgula. O nome do produto estava lá na segunda coluna? Ponto e vírgula, 0. Trouxe ali o nome do produto. Se eu quiser agora trazer o valor, é a mesma fórmula, só que coluna 3. Então, eu vou copiar essa função, Ctrl C, vou entrar na outra célula, Ctrl V, e vou apagar o valor do produto, apagar o número da coluna, e vou colocar aqui o valor do produto, que agora é a 3. Trouxe o valor. Selecionei as duas, duplo clique. Já arrastei, trazendo o valor de todo mundo. Legal? Deixa eu beber mais água aqui. Beleza, trouxe aqui um nome e o valor do produto. Olha só, cada uma dessas linhas é um pedido. Alguma empresa comprou celular do modelo 3, que custa R$ 1.800, e ela comprou 131 pedidos. É como se eu tivesse uma loja ali, por exemplo, de produtos eletrônicos e revendesse para vários clientes, para a Amazon, Ricardo Eletro, etc. Legal? Se eu sei o valor do produto e eu sei a quantidade vendida, o que eu posso fazer para descobrir o valor total? Aí é matemática. Certo? Igual valor do produto vezes quantidade vendida. Eu sei o valor total daquele pedido. Beleza. Professor, eu quero colocar isso aí com um símbolozinho de dinheiro. Posso selecionar as duas colunas ali e colocar com um símbolo monetário, tá? Então, posso vir aqui e indicar o símbolo moeda. E aí fica ali com o valor em reais. Poderia fazer o mesmo aqui, selecionando a coluna inteira e colocando o símbolo moeda. Legal? Tem aqui o valor de cada um daqueles pedidos. Beleza, eu pulei um negócio aqui, aliás, olha só. Observa para mim o nome do centro de distribuição. Quando eu faço a venda de um produto, esse produto ou sai de Minas Gerais ou de São Paulo. Minas Gerais está com um probleminha ali. Qual que é o probleminha de Minas Gerais? Ele está minúsculo. Concorda que seria mais bonito se Minas Gerais tivesse escrito com as iniciais em maiúsculo? Concorda ou não? Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar uma fórmula para colocar essa coluna com as iniciais em maiúsculo. E aí, deixa eu te dar uma dica de como que você faz isso para deixar os seus dados sem duplicação desnecessária. Eu vou criar primeiro uma coluna adicional. Inserir uma coluna adicional. O que eu vou fazer nessa coluna adicional? Vou chamar aqui de coluna temporária, tá? Não preciso de escrever nada aqui não, é só para você entender o objetivo dela. Coluna temporária. Essa coluna, eu quero trazer os nomes aqui ajustados. Vou utilizar a função pri ponto maiúscula. A função maiúscula deixa tudo em maiúsculo. A função minúsculo deixa tudo em minúsculo. A função pri, de primeira letra, deixa a primeira letra apenas em maiúsculo. Cliquei nele, ok. Veja que em Minas Gerais já ficou ali certinho. Posso dar um duplo clique, legal. Tem aqui os nomes ajustados. E agora, professor, posso simplesmente vir aqui e apagar essa outra coluna? Não, vai dar errado, vai aparecer esse monte de ref ali. Você vai falar, o que eu fiz de errado? Presta atenção. Essa coluna é uma coluna que tem fórmula. Só que eu não preciso da fórmula aqui. Eu preciso do resultado que a fórmula me trouxe. Legal? O que você vai fazer, então? Selecionar a coluna inteira, Ctrl Shift seta para baixo e dar um Ctrl C. Selecionei a coluna inteira, Ctrl C. Aí, você vai lá na sua coluna de origem. De novo, selecionei a coluna inteira, Ctrl C. Você vai lá na sua coluna de origem e vai colar como valores, que é essa opçãozinha aqui do Excel, que mostra ali o 1, 2, 3. O que o colar como valores faz? O que o colar como valores faz? Ele vai ignorar a existência das fórmulas e vai levar só o resultado bruto daquelas fórmulas. Pronto, colei. Desta forma, a minha coluna já fica ajustada e eu posso excluir a coluna temporária. Ok?
Então, muitas vezes você vai preferir, né? Você vai preferir não. Você vai querer padronizar os seus dados e as colunas adicionais acabam ajudando e muito nisso. Beleza, beleza, beleza. Olha só uma outra situação. Não sei se vai dar para você perceber fácil no vídeo, mas olhe se você encontre algo diferente aqui no nome do cliente. Enquanto você olha, deixa eu beber mais uma água aqui. Olha se você está percebendo algo anormal na coluna nome do cliente. Está visualizando ali algo anormal? Lembrando, galera, você vai rever, ver, praticar essa aula para você poder fixar, tá? Como eu disse ontem, a mágica é senta a bunda na cadeira e pratica. Certinho? Vocês estão tendo toda a estrutura, todo o material, tudo direitinho. Perceberam a diferença? Casas Bahia, eu tenho um excesso de espaços aqui, ó, entre o Casas e o Bahia. 3 espaços, deveria ser só um. Isso aqui gera um problemão quando eu estou fazendo análise. Isso aqui gera um problemão. O que a gente vai fazer? Padronizar. Se eu tenho um nome composto, só tem que ter um espaço. Legal? Então, vou criar uma coluna adicional. Criei uma coluna adicional e vou utilizar essa coluna de forma temporária. E aí, a função arrumar é bem simples. Olha que legal a função, tanto que ela é fácil. Ela vai pegar um texto, vai verificar se tem excesso de espaço antes e excesso de espaço depois e excesso de espaço no meio. Ok? E aí ela vai retirar esse excesso de espaço. A Amazon, ela não fez nada, porque estava tudo certo. Mas, quando tiver algum errinho, ela ajusta. Beleza, apliquei para todo mundo, Ctrl C, volta na coluna adicional e cola como valores, para ajustar a sua base de dados na fonte. E aí você pode excluir a coluna adicional. Beleza, trouxe a informação aqui. Legal, legal, legal as padronizações que a gente está fazendo? Lembrando, a aula de amanhã, então, não percam que é, para mim, a aula mais legal do curso. Apesar de eu gostar de todas, essa aqui é uma das que eu gosto muito também. A aula de amanhã, quando você materializa isso aqui numa estrutura interessante, que pode tornar aí um profissional mais bem visto no mercado, você vai gostar pra caramba. Olha uma outra situação aqui agora. Eu tenho uma localidade. Essa localidade, ela tem o nome da cidade e do estado. Ok? Tem o nome da cidade e do estado. Eu quero separar essas duas informações, colocando a cidade aqui e o estado. Por que isso vai ser interessante? Porque aí eu posso querer analisar só por cidade ou só por estado. Da forma que está aqui fica ruim. Está tudo junto. Legal? Como que nós faremos? Selecionei a coluna inteira. Beleza? Clico na guia Dados, tem várias formas de fazer. Estou mostrando uma. Clico na guia Dados, Texto para coluna. Lá em Texto para coluna, eu vou marcar que essa coluna ela está delimitada por alguma coisa. Então, delimitado, avançar. O que é o delimitado? O que é o delimitador? É o caractere que separa as duas informações. O que está separando a cidade do estado? É um ponto e vírgula para eu marcar aqui? É uma vírgula? É um espaço? Não, é outros. É outro o quê? É um tracinho. Na hora que eu coloco o tracinho, veja que no exemplo aqui embaixo, ele já me mostra o que ele vai fazer. Olha que legal. Aí, eu vou clicar em avançar e ele me fala aonde você quer colar essas informações de destino. Aonde você quer colar essas informações de destino? Aí eu vou indicar a célula. Beleza? Só que eu fiz um negocinho ruim aqui, que eu indiquei a coluna inteira. E aí ele vai tentar dividir, inclusive, essas colunas em branco. E vai acabar atrapalhando aqui a minha célula do lado. Então, bom que eu vou repetir para você. Seleciona os seus dados, aí evita pegar a coluna inteira, porque senão vai atrapalhar aqui em cima. E no meu caso, ia atrapalhar porque eu tenho informação aqui do lado. Seleciona os seus dados onde você quer dividir. Dados, texto para coluna. Texto para coluna, você vai marcar delimitado, avança. O separador é o tracinho, já tinha marcado aqui, ok, avança. E o ponto que eu tinha deixado mal ajustado era aqui, ó. Aonde que é o destino? Aí você indica, pode ser na sua própria célula, O4,
ele vai pegar uma aqui, vai ajustar, e a outra ele coloca do lado, ou você pode indicar a célula do lado. Então, por exemplo, vamos fazer um teste, colocando aqui a célula do lado, concluir. Ele fala que já existem dados ali e que ele vai acabar substituindo. Ok, eu quero que ele substitua mesmo. Eu quero que ele substitua esses dados. Vamos clicar em OK. Veja que agora ele já separou a localidade e o estado. E aí eu só vou ajustar os meus nomes. Aqui é cidade, aqui é estado. E essa outra coluna que tem as duas coisas, se você acha que não precisa dela mais, você pode excluir. Beleza? Separei as duas informações. Alguém perguntou, professor, você vai mandar esse material no grupo? Pessoal, já mandei no grupo, no e-mail, está na descrição do vídeo. Só presta atenção que você pega aí, tá? Todo o material eu estou disponibilizando para vocês. Ok? Beleza? Isso é só um pouquinho das coisas que a gente pode fazer de análise de dados. Por exemplo, quem tem Excel avançado mesmo sabe trabalhar, inclusive, com Power Query. Já ouviu falar de Power Query para você automatizar uma série dessas tarefas que eu acabei de fazer? Então, são várias e várias as possibilidades. Excel, a história é o seguinte, quanto mais você aprende, mais rápido você fica, mais produtivo você fica, mais destaque você acaba tendo. Lembra, Excel gera produtividade, que gera visibilidade, que gera empregabilidade. Show? Beleza. Vamos para a última planilha. Vou fechar aqui. Vamos para a última planilha, que é uma das que eu acho bem legal também dessa aulinha aqui. Ó. Eu tenho uma última tabelinha aqui, e se der tempo eu vou mostrar até uma coisa adicional. Que eu quero fazer o seguinte. Eu tenho várias informações. E eu quero mostrar dois recursos simples para vocês, que são os recursos de filtro e classificação. Vamos lá. O que é isso e o que ele tem a ver com a análise de dados? Eu tenho várias e várias informações. Eu estou colocando tabela aqui de 500 linhas. Ou poderia ser 10 mil, 50 mil, 100 mil, independe. E aí é o seguinte, ó, primeiro de tudo, eu quero ativar na minha tabela o recurso para poder filtrar. Ou você pode vir em dados e clicar em filtro, e já vai aparecer esses botõezinhos aqui, ou tecla de atalho, Ctrl+Shift+L, retira e coloca filtro. Ctrl+Shift+L, retira e coloca filtro. Ok? Para que serve o filtro? Eu tenho uma tabela que é grande, mas você poderia querer ver apenas parte das suas informações. Inclusive, na aula de amanhã eu vou mostrar uma outra forma de filtrar com segmentação de dados, que é muito mais bonita e mais elegante ainda, mas essa aqui é importante você saber também. Imagine que eu queira ver, por exemplo, nesse momento, somente vendas acima de R$ 1.200. Eu poderia clicar em valor da venda, filtro de número, indicar é maior do que e colocar ali o valor de R$ 1.200. Imagine que eu queira ver vendas apenas do Mário. Eu poderia clicar aqui no Mário e indicar que eu quero apenas ver informações deles. Você dá OK e aplica, tá? Mostra tudo ali para você. Imagine que, além de ver as vendas do Mário, eu queira mostrar na ordem as maiores vendas dele. Então, por exemplo, aqui, a ordenação do Mário está por data do pedido. Só que se eu quiser ordenar por valor da venda, aí ao invés de filtrar, você pode clicar no botãozinho e mandar classificar. Por exemplo, do maior para o menor. Eu vejo as maiores vendas do Mário em ordem. Eu quero ver as maiores vendas do Mário, só que filtrando aqui, analisando por estado. Venho aqui em estado e marco para classificar os estados de A a Z, que ele vai agrupar os estados. Aí, primeiro, as maiores vendas do Espírito Santo. Acabou, as maiores vendas de Minas Gerais. Acabou, vai mostrando passo a passo. Beleza? Então, esses recursos de classificação e filtro, você pode combinar das mais diversas formas para os mais diversos tipos de análise. Se eu quisesse agrupar, por exemplo, as menores vendas dos representantes, eu posso colocar, por exemplo, aqui, para classificar do menor para o maior, aí eu vejo as menores em geral, sem agrupar por representante. Depois eu venho aqui e mando classificar o representante. Agora eu vejo as menores vendas do Alex e vão crescendo, crescendo, crescendo. Depois eu vejo as maiores vendas do Felipe e assim por diante. Então, são várias possibilidades de análise. O que você faz para treinar? Pega seu caderno e faz o seguinte.
Se eu tivesse numa empresa, o que eu gostaria de saber? Eu queria saber como é que foi as vendas da Isabela em Vitória. Você vai lá e filtra a Isabela e filtra a Vitória. E você vai analisando parte a parte. Ok? Só que dá para a gente automatizar algumas dessas coisas. Olha que legal. Se liga para aprender a fazer uma outra mágicazinha aqui. Deixa eu beber mais água aqui. Alguém já teve a percepção, antes de eu beber, de eu falar isso aqui, deixa eu dar uma tossidinha aqui. Beleza, olha só. Alguém já teve a percepção que, às vezes, acha que sabe algo, na verdade, por não saber algo. Como assim, professor? Muitas vezes, quando você não tem acesso, por exemplo, a um conteúdo de qualidade, você teve acesso a um conteúdo mais simples. Aí você aprendeu aquele conteúdo simples. Você dominou aquele conteúdo simples, você acha que você é o cara. Mas muitas vezes é porque você não sabe que existe algo mais interessante, algo mais fácil, algo mais útil. Então é muito engraçado e curioso esse tipo de situação. Porque o tanto de vezes que eu vejo vendas de cursos como avançado e que não passa nem perto de avançado, não está escrito. Não sei se vocês tiveram essa percepção aqui já, mas ao longo do conteúdo vocês vão ter isso, tá? Então se liga. Por que eu falei isso? Porque o que eu vou mostrar aqui agora, que é macro, quase lugar nenhum que diz vender curso avançado mostra. Vou pegar, por exemplo, aqui representante, cidade e estado. Então cliquei no primeiro, segurei Ctrl, cliquei no outro e no outro. Ok? Representante, cidade e estado. Ctrl C, Ctrl V. Legal. Vou aumentar um pouquinho a largura dessas colunas. E olha só, imagine que eu não quero filtrar a minha tabela diretamente na tabela. Eu quero filtrar ela numa tabela auxiliar. Por exemplo, imagine que eu queira saber informações da Maria Silva. Eu quero saber informações da Maria Silva. Eu quero que o Excel traga para mim uma tabelinha aqui do lado com apenas informações da Maria Silva. Como que a gente vai fazer isso? Você vai selecionar a sua base de dados. Então, primeira coisa é você selecionar a sua base de dados. Então, vou pegar aqui e vou selecionar a sua base de dados. Ok, selecionei a base de dados. E outra coisa com o Excel, pessoal, é o seguinte, não tenha medo de errar. Errou, volta e faz de novo. Errou, volta e faz de novo. Beleza? Não tem problema nenhum. Você precisa começar até a aprender com seus erros. Isso é importante. Peguei aqui a base de dados. Agora, eu vou vir aqui em Dados e vou clicar em Avançado. Ok? E aí vejo que o Excel me fala o seguinte, olha, no momento você estava filtrando a lista no próprio local. Só que você quer fazer algo diferente, não é? Sim, eu quero copiar para outro local. Beleza. Aí o intervalo da lista eu já selecionei. O intervalo do critério, o que é o critério? Eu quero copiar o filtro para outro local, mas com base em quê? De acordo com o que eu tiver indicado aqui nos meus filtros. Então, representante, cidade e estado vai ser filtro. E o que você quer fazer com o resultado disso? Copiar aqui para a célula J9. Ok. Veja o que ele fez. Ele trouxe apenas as informações da Maria para essa tabelinha do lado. Ele não filtrou na própria tabela. E isso é extremamente útil. Imagine que eu queira saber somente as informações da Maria em Betim. Ele não atualiza sozinho. É isso que a gente vai aprender. Professor, não atualiza sozinho. Não atualiza sozinho. O que a gente tem que fazer para atualizar? É até bem simples. Você clica em avançado de novo, clica em copiar para outro local, as informações já estão até preenchidas e dá OK. Veja que agora trouxe apenas informações da Maria em Betim. Só que você concorda comigo que seria legal eu digitar aqui outro representante? Quem? A Isabela Carolina. Isabela Carolina. Seria legal eu digitar a Isabela Carolina e automaticamente atualizar? Sim, não é? O que nós vamos fazer, então? Nós vamos criar uma macro para isso. E aí você precisa ter esse menu desenvolvedor habilitado também. Você sabe o que é uma macro? Uma macro é a gravação de um processo repetitivo.
O que é o processo repetitivo que eu fiz aqui naquela hora que eu atualizei? Foi clicar em dados, clicar em avançado, clicar em copiar para outro local e clicar em OK. Foram 4 etapas. Então, é isso que a minha macro vai fazer. Beleza? Olha só. Eu vou clicar em desenvolvedor e vou clicar em gravar macro. Desenvolvedor, gravar macro. Beleza. Lá no nome dessa gravação, eu vou chamar aqui de atualizar. Lá no nome dessa gravação, eu vou chamar aqui de atualizar. Beleza? O que essa macro vai fazer? A partir do momento que eu der o OK, automaticamente tudo que eu fizer vai estar sendo gravado. Então, cliquei em OK. Pronto. Quais são os passos que eu preciso fazer para poder atualizar a macro? Eu preciso clicar em dados, eu preciso clicar em avançado, eu preciso clicar em copiar para outro local e dei OK. Beleza. Se eu gravei certinho, eu já posso voltar em desenvolvedor e marcar aqui em cima, parar gravação. Beleza. Parei a gravação. Agora, eu quero fazer o seguinte. Eu vou inserir uma forma, um quadradinho. Vou colocar um quadradinho aqui. Esse quadradinho, eu vou escrever no meio dele aqui, atualizar. Ok? Vou formatar ele aqui mais bonitinho, por exemplo, colocando esse azulzinho aqui, negrito, centralizado, e vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. O que eu quero fazer? Ao clicar nesse quadradinho azul, eu quero atualizar o meu filtro. Legal? Botão direito nele, atribuir macro. Botão direito, atribuir macro. Legal? Aí, eu vou fazer o seguinte. Vou falar para ele que, quando alguém clicar nesse botão, a macro que vai executar é o atualizar. Beleza. Se eu fiz tudo certo, se liga. Maria Silva, e vou apagar a cidade. Cliquei em atualizar. Pronto, trouxe informações da Maria Silva. Lucas Souza. E eu quero o estado de Minas Gerais. Cliquei em atualizar. Pronto, Lucas Souza só de Minas Gerais. Felipe Seixas. E eu vou querer no estado de São Paulo. Atualizar, estado de São Paulo. Quero só a cidade de Campinas. Escrevo Campinas, atualizar, prontinho. Olha que legal isso aqui. O que vocês acharam? Top? Interessante? Beleza? Quem não tem a guia desenvolvedor, expliquei durante a aula como colocar, tá? Volta um pouquinho aí. Beleza. Pessoal, quando você criar uma macro, é importante de, na hora de salvar, modificar um negócio. Quero salvar esse arquivo. Para a macro executar, você tem que vir em salvar como. E onde está a pasta de trabalho do Excel, você vai colocar pasta de trabalho habilitada para a macro do Excel. Ok? Beleza? Aí a macro fica salva, senão a macro some, tá? Então tem que salvar nesse formato. Macro é algo para ser utilizado em situações assim, tá? Situações com detalhes desse tipo. Beleza? Top! O que vocês acharam aqui? Imaginaram que veriam algo nesse nível? Pessoal, praticamente chegamos ao fim da aula. E aí, amanhã a gente vai falar muito de gráficos, mas eu trouxe aqui, né, a gente está falando de análises hoje. Trouxe alguns outros gráficos para a gente fazer uma análise rápida, só para vocês verem algumas possibilidades que muitas vezes as pessoas nem conhecem. Deixa eu beber mais uma água. Beleza, beleza, beleza. Estou abrindo meus gráficozinhos aqui. Tá lento porque é um monte de gráfico, tá? E esses gráficos eles estão, na prática, carregados de análises que já foram feitas. Mas vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês de como que existem inúmeras possibilidades no Excel. Amanhã a gente vai falar muito de gráfico também, mas, claro, não dá tempo de falar tudo. Vou mostrar para vocês alguns dos gráficos aqui que você pode criar aí
para as suas análises, para os seus resultados. Top! Estou vendo que todo mundo aí achou o recurso que eu fiz anteriormente aqui top. Não deixe, então, de dar o like, compartilhar essa live com outras pessoas e, no final, eu posso contar com vocês de irem lá no LinkedIn, irem lá no Instagram, deixar o comentário do que você achou da aula e, além de deixar o comentário que você achou da aula, marcar 2 pessoas, que aí eu vou fazer mais um novo sorteio, não na aula de hoje, na última, tá? Beleza, olha só, alguns gráficos super interessantes em termos de análise. Aqui eu tenho uma tabelinha que tem a regional e os estados. Observe que o gráfico criado ele foi feito de forma a agrupar dentro de uma regional, de uma região do país, aqueles estados. Então, eu sei que batendo o olho no laranja é região norte, batendo o olho no azul é nordeste, veja a representatividade de cada um. Aqui foi uma outra forma de mostrar a mesma coisa, só que com um gráfico que a gente chama de mapa de árvore, agrupando ali também esses dados de forma hierárquica. Aqui eu tenho um gráfico de termômetro. Olha que legal. Esse gráfico de termômetro, à medida que eu vou digitando os valores, ele vai sendo preenchido. Então, eu vou colocar aqui 10.000, por exemplo. Ele vai preenchendo e, inclusive, a cor vai modificando. Olha, o valor vai aumentando, a cor vai ficando mais escura. Isso facilita visualmente você observar o seguinte. O termômetro está ficando cheio, a cor está escura, estou estourando aqui o meu custo, porque esse foi o objetivo dessa planilha. Controle de custo. E aí eu tenho aqui o orçamento restante, a média mensal, várias e várias informações relevantes. Esse outro, a maioria das pessoas nunca nem viram, é um gráfico de bolha. O gráfico de bolha é utilizado quando você quer comparar 3 dimensões. Aqui, por exemplo, eu tenho a dimensão quantidade de estados, que mostra em quantos estados eu vendo cada uma das cervejas. Quanto mais à direita está, maior a quantidade de estados que eu vendo. Eu tenho um eixo que me mostra a quantidade vendida. Quanto mais para cima está, mais eu vendi. E eu tenho uma bolotinha, que quanto mais preenchida está, maior está a bolinha, mais a sua participação no mercado. Então, olha que interessante este gráfico aqui. Já conheciam esse gráfico? Beleza, eu tenho um outro aqui de mapas, que eu poderia filtrar por região e analisar, consequentemente, os resultados daquela região. E veja que o meu gráfico atualiza automaticamente. Legal demais também o gráfico de mapa, não é? Eu tenho um outro combinando um gráfico de linhas com áreas. Olha que legal esse gráfico. Eu tenho uma evolução mensal aqui de períodos e eu tenho coloridinho uma determinada parte para análise. Ah, eu quero analisar a partir do mês 1. Coloco aqui mês 1, ele colore automaticamente o mês 1. Beleza? Legal aqui também? Interessante. Eu tenho a média analisando por período, a média geral, a soma geral, enfim. Outras possibilidades. Para quem trabalha com projetos, existe um software até que você faz isso, que é o Project, mas você consegue fazer controle de tarefas aqui no Excel também com um gráfico de Gantt. Olha só. Vou clicando aqui em aumentar. Automaticamente ele aumenta a duração daquela atividade que eu consigo visualizar aqui nessa parte gráfica. Legal? Aqui para baixo também, eu tenho um gráfico que tem imagens, tá? Dívidas dos clubes brasileiros. Essa imagem ela anda junto com o gráfico, ou seja, se eu aumentar a dívida do meu Cruzeirão aqui, ó, automaticamente a imagem vai junto com ele também. Já tinham visto gráficos com imagens? Esse aqui é um dos que as pessoas acham mais interessantes. Você pode selecionar um funcionário e o gráfico de termômetro altera automaticamente o ponteiro, posicionando ali se está no ponto regular, ruim, bom, ótimo. Chique demais? Doido demais? Depois que acaba as lives, a galera sai falando as gírias de mineiro aqui. Esse outro aqui já é um gráfico de controle de estoque, que eu tenho uma linha para demonstrar o meu limite inferior, uma linha para demonstrar o meu limite superior, e eu tenho a evolução mensal. Se passou da linha, passou do meu limite superior, se ficou abaixo da linha aqui vermelha, ficou abaixo do limite inferior. Mas eu posso ajustar com os botõezinhos que a gente até aprendeu a criar hoje.
Olha que legal e olha que dinâmico. Próximo. Esse aqui são mini gráficos. Você cria gráficos dentro da célula. Até apaguei ele aqui. E eu consigo personalizar. O verdinho é o maior valor dentre esse intervalo. O vermelhinho é o menor valor. E azulzinho são os outros. E o tamanho da coluninha ali é de acordo com o seu respectivo valor. Top? Esse aqui também é muito legal para você demonstrar uma evolução mensal e acumulada. É chamada de gráfico de cascata. Olha que interessante. Eu seleciono um produto. Automaticamente, o gráfico já filtra aquele produto. O produto já é colorido para demonstrar quem eu estou buscando. E ele me mostra uma evolução mês a mês. Quando eu tenho aumento de valores, ele parte do mês anterior e acrescenta aquilo que foi aumentado. Quando eu tenho decréscimo, ele parte também do mês anterior e diminui aquelas unidades que foram decrescidas ali naquele mês. Então, muito interessante. No final, te dá o saldo total aqui de uma cor diferente. Chique! Então, foram alguns exemplos de gráfico. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para dar outros recados para vocês. Tava sem áudio, né? Agora sim. Estão visualizando aí, ouvindo certinho agora? Beleza? Acho que sim, deixa só o pessoal dar um ok ali. Beleza, beleza, beleza. Vai me contando aí o que vocês acharam da aula de hoje, o que vocês acharam do conteúdo de hoje. E é um conteúdo extremamente importante, né? Ser uma pessoa que tem uma capacidade analítica, isso vai te ajudar não somente com Excel, isso vai te ajudar aí em todas as áreas que você imaginar, certo? Beleza. Antes de finalizar aqui, deixa eu mostrar só mais algumas coisinhas para vocês que é interessante. Esses gráficos que eu mostrei, essa base de dados que a gente preparou na aula de hoje, isso é o que faz com que a gente futuramente possa uni-los naquilo que a gente chama de dashboard. E aqui, por exemplo, eu tenho um dashboard na tela de vocês para análise de uma situação de transportes, onde eu posso selecionar, por exemplo, uma determinada transportadora e você vai perceber que o meu dashboard se modifica sozinho, onde eu posso selecionar um determinado trimestre e você vê que o meu dashboard se modifica sozinho. Isso foi construído graças a quê? Graças a um processo realizado de tratamento de dados. Então, eu tenho aqui a minha base de dados. Este processo de tratamento de dados, inclusive deste dashboard aqui, ele foi feito com duas ferramentas que quase ninguém conhece. Me fale aí se vocês já ouviram falar de Power Pivot. Vou abrir aqui para você ver. Isso aqui está dentro do Excel desde 2013. Power Pivot é uma ferramenta de modelagem de dados dentro do Excel para você conseguir relacionar as suas tabelas, como está aqui nesse diagrama, de uma forma muito mais performática, para você conseguir fazer tabelas dinâmicas com bases diferentes, dentre outras coisas. E o Power Query, que também quase ninguém conhece, apesar de ser um recurso que existe há muito tempo, é para você tratar os seus dados de forma automatizada. Isto é, se eu modificar ali a minha base de dados, automaticamente tudo vai se modificar, todo o processo de tratamento de forma bem facilitada. Já tinham ouvido falar de Power Query e Power Pivot? Aí você começa, de fato, a chegar num nível de Excel mais elevado. Aqui é só mais um exemplo de dashboard, né? Tenho dezenas e dezenas das mais variadas áreas que você imaginar. Na aula eu mostrei algumas coisas, estou mostrando aqui outras agora. Eu estou focando aqui agora nessa parte final nos dashboards, porque isso é uma das coisas que mais te destaca no mercado de trabalho, essa capacidade analítica de resolução de problemas. E Excel, aquilo que eu até falei na aula de hoje, né? Quanto mais a gente vai sabendo, mais a coisa vai ficando interessante, mais maravilhoso vai ficando. Por exemplo, lembra que a gente fez aqui a formatação condicional de destacar linha? Como que a gente fez para poder gerar aquela lista de clientes? A gente foi lá, removeu duplicada,
gerou aquela lista, não foi? Mas o Excel, de tempos em tempos, ele lança atualização. Por exemplo, você sabia que daqui a algum tempo, e um tempo bem curto, vai existir Python dentro do Excel? Que vai existir inteligência artificial dentro do Excel? Que o Copilot, que é ali a inteligência artificial que a Microsoft adquiriu, lá do ChatGPT, ele vai estar dentro do Excel para facilitar o seu dia a dia? Então, muita gente às vezes fica com medo, mas isso aí vai tirar o meu emprego. Não, as pessoas que sabem tecnologia, elas terão vantagem em relação a quem não sabe. As pessoas que sabem Excel terão vantagem em relação a quem não sabe. Não é a tecnologia que te deixa para trás, é você não saber isso. É você ficar ali com uma visão muito antiga do mercado, da ferramenta e etc. e não se capacitar. Mas eu estava falando aqui com vocês o seguinte, aquela situação, por exemplo, que a gente pegou para poder trazer os nomes exclusivos dos clientes, eu poderia fazer aqui com uma função. Olha que interessante. Vou utilizar aqui a função único. O cachorrinho ficou doido, vocês estão ouvindo? E essa função eu posso selecionar uma coluna e observe, ela já trouxe o nome de todos os clientes aqui para mim. Estão ouvindo a cachorrinha? Ela tá doidinha aqui. Deixa eu xingar ela no tiquinho. Acho que ela vai parar agora. Parou nada. Deixa eu mostrar para vocês a peça rara. Tá latindo, provavelmente chegou um motoqueiro ali na casa do vizinho. Ela fica aqui acompanhando a live, geralmente ela fica quietinha. Mas agora deu uma revoltada. Mais bonitinha ela que eu, né? Concorda? Acho que sim, né? Volta pro chão, fica quietinha aí. Mas, enfim, voltando aqui ao tópico. Olha só, eu consegui trazer o nome dos clientes como uma função chamada único. E eu poderia, inclusive, transformar isso aqui de forma classificada e etc. Se eu coloco, por exemplo, dentro dessa função, uma outra função chamada classificar, automaticamente os meus clientes já estão aqui classificados na ordem crescente. Top! Se eu insiro um novo cliente, loja do Ítalo, automaticamente apareceu aqui para mim. Beleza? Vou passar aqui agora os recados finais, senão a cachorrinha vai me morder aqui já já. Deixa eu mudar aqui para passar os recados finais, código de presença, tudo direitinho. Mas lembre-se, Excel é cada vez mais fundamental na sua carreira. Cada vez mais importante dentro do seu trabalho. E o profissional que não percebeu isso ainda, ele tem grandes chances de ficar para trás. Show! Pessoal, lembrando que o material está disponível na descrição do vídeo. Tudo lá que a gente fez na aula de hoje está disponível para vocês, todas as práticas que a gente fez, tudo direitinho. Amanhã é a aula mais legal do curso. A gente chegou aqui até agora na metade do curso. E essa metade teve muito conteúdo interessante. E muito provavelmente, vocês já viram os diversos comentários aí do lado, muito provavelmente, dificilmente você encontraria um conteúdo com essa estrutura, com essa qualidade e organização que está disponível para vocês. Não olhem apenas o material da aula, olhem o material extra. Por exemplo, hoje eu coloquei até um material extra aqui com um guia, um resuminho rápido daquelas funções e recursos que a gente aprendeu na aula de hoje. Mas tem lá um e-book mais detalhado, tem outras coisas disponíveis para vocês também. Então, olhem todo o conteúdo. E amanhã, além dessa estrutura que a gente vai fazer, vai construir um dashboard. Então, a gente vai construir um dashboard passo a passo do zero. Além disso, vamos ter outras oportunidades para você dominar Excel até o nível de especialista. E vou falar sobre isso com vocês amanhã. Então, não percam essas oportunidades, porque ela passa assim, ó, num susto, tá? Amanhã eu comento mais sobre isso. Show? Link de validação está aqui na tela, eu vou passar o código, o procedimento é o mesmo, colocar o seu nome completo, e-mail, as informações estão sendo solicitadas ali para você, ao final, ter o seu certificado. Mas lembra daquilo que eu falei. Certificado ele vai ser legal? Vai ser um plus? Vai. Mas mais importante que o certificado é o quê? É o que você está de fato aprendendo. O profissional que tem certificado e não sabe aplicar é o profissional que tem certificado de curso de inglês e não sabe falar inglês. Não serve para nada. Ele tem que vir para agregar aquilo que você consegue colocar em prática. Show de bola? Então, código da aula de hoje, 9999. Código da aula de hoje, 9999. Se puder, deixa o like aí no vídeo, vai nas redes sociais, deixa o comentário para você me falar o que você mais gostou na aula de hoje, o que foi mais interessante
o que você mais aprendeu ou o que você mais gostou de aprender na aula de hoje e venha com força total e energia para a aula de amanhã. Essa semana temos um feriado na quinta-feira e vamos ter aula do mesmo jeito, no mesmo horário, tudo certinho. E se eu fosse você, aproveitava muito esse feriado para colocar as aulas em prática, aproveitar para poder desenvolver aí as suas habilidades no Excel. Então, é uma oportunidade no momento que veio muito a calhar. Então, vai facilitar para você, inclusive, desenvolver as práticas aqui no curso. Show de bola! Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação na aula de hoje. Amanhã encontro vocês às 19h30. Se conseguir, inclusive, compartilhe essa aula lá com as pessoas da sua faculdade, do seu trabalho. Vou mandar no WhatsApp assim que acabar a aula o link para vocês poderem rever e praticar em seguida. Quanto antes você conseguir praticar, melhor. As aulas vão ficar disponíveis até domingo, tá? Mas tente praticar sempre o quanto antes. Isso acaba facilitando para você desenvolver a ferramenta. Show? Boa? Até amanhã. Tchau, tchau.